Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, o hidróxido de lítio, LiOH, por seu baixo peso molecular, ele tem sido utilizado para a renovação do ar no interior das espaçonaves, onde absorve dióxido de carbono exalado pelos astronautas, segundo a reação incompleta. Temos aqui hidróxido de lítio com dióxido de carbono, produzindo aqui uma substância X no estado sólido, mais água no estado líquido. Determine o volume máximo de CO2 a pressão de 781 milímetros de mercúrio que pode ser absorvido por 384 miligramas de hidróxido de lítio a uma temperatura de 21 graus Celsius. Bom, aqui a gente tem uma reação que está ocorrendo entre o hidróxido de lítio, que é uma base da química inorgânica, está reagindo com CO2. O CO2 ele é um óxido ácido. É um óxido ácido porque ele é um óxido que é formado entre um ametal, que é o carbono, e oxigênio. Quando eu tenho um óxido formado por metal e oxigênio, obviamente tem sempre oxigênio, aí é um óxido básico, tá? Existem aí algumas exceções, mas de maneira geral é assim. Ametal com oxigênio, óxido ácido, metal com oxigênio, óxido básico, beleza? Vamos agora dar uma olhada no que eles produzem. Quando eu tenho um óxido ácido reagindo com uma base, aí a gente tem que lembrar que um óxido ácido ele reage como se fosse um ácido. Como que reage um ácido e uma base? Reagem fazendo uma reação de neutralização, formando um sal e água. E aqui é da mesma forma, o óxido ácido reage com a base para produzir nessa reação um sal X aqui, mais H2O, mais água. Aqui nessa reação, nós temos, na dissociação do hidróxido de lítio, vai liberar lítio com carga positiva, íon lítio, né? E a hidroxila, o OH- com carga negativa. O CO2 que a gente tem aqui, a gente tem aqui dióxido de carbono, esse CO2, ele vai se juntar com um oxigênio que a gente tem aqui da hidroxila, tá? E ele vai se juntar também com o lítio. Só que para a gente produzir uma molécula de água, a gente tem que perceber que a gente precisaria do dobro de LiOH, porque eu só tenho um hidrogênio aqui. Com o dobro disso, eu teria 2 OH-. Um OH- ele é formado por um oxigênio e um hidrogênio. Carga negativa aqui nesse grupo, tá? Aí, só que eu tenho 2 OH-, eu tenho 2 caras com carga negativa nesse grupo. Um desses oxigênios, ele vai se juntar com o CO2 aqui, formando CO3. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar um hidrogênio com uma carga positiva com um OH- para formar aí uma molécula de água que vai ser uma água neutra, tá? E a carga positiva mesmo, porque acontece o seguinte, quando rompe uma ligação entre oxigênio e hidrogênio, o hidrogênio ele fica sem elétrons. O elétron do hidrogênio ele vem para o oxigênio, vai ficar com uma carga -2. Vamos supor que vai romper a ligação aqui, aí vai ter um O2- aqui. Esse O2- que saiu daqui, ele que vai se juntar com o CO2 para formar carbonato. Já esse hidrogênio, ele sai na forma de H+, e vai ser atacado aqui por esse oxigênio. Vai fazer uma doação de um par de elétrons aí para esse hidrogênio. É meio que uma ligação coordenada, né? O que ele vai fazer é uma ligação coordenada. E aí ele vai atacar esse hidrogênio aqui para formar uma molécula de água. Essa molécula de água já está representada aqui. O carbonato, que vai ser o CO2 com esse O2-, vai virar o CO3 2-, por isso agora ele tem uma carga -2, tá? Porque ele recebeu esse oxigênio -2 aqui também. E aí, um lítio apenas, ele tem carga +1. Mas lembrando que como eu dobrei a quantidade de hidróxido de lítio, eu dobro também a quantidade de lítio. Então eu vou ter 2 lítios para formar esse sal. Para montar a fórmula do sal, você pode pegar aqui as cargas e inverter.
elas como se elas fossem aí os índices, né? E aí você vai ter o seguinte, Li2CO3, né? Esse daqui é o carbonato de lítio, que é o sal que a gente tinha como desconhecido. Sei que eu fiz toda uma salada aqui, eu fiz toda uma misturaiabada aí, sei lá, para explicar como é que foi formado o carbonato de lítio. Tem outras formas de explicar, essa daqui não é o único jeito, tá? Em outros vídeos eu mostro outras formas de fazer a reação de óxidos e tal. Aqui eu acabei escolhendo esse lado aqui, que não é tão simples, mas que ele tira algumas dúvidas de um pessoal que eu já tinha visto em outros vídeos. Eu falei, vou fazer uma explicação mostrando ali as dissociações, meio que com balanceamento, que eu sei que ajuda muita gente. Mas não se preocupe muito com isso, não. Não é muito comum uma questão dessas, que ela te pede para que descubra, né, quem é o produto formado, dependendo, óbvio, do vestibular, do concurso que você vai fazer. Aí você tem que estudar isso também. Bom, temos aqui, ó, 2LiOH mais CO2, que vai estar produzindo Li2CO3, que é o carbonato de lítio, mais H2O. E aí você vai olhar se a equação está totalmente balanceada, né? Tem 2 lítios aqui, aqui você tem 2 lítios também. Se você observar do lado dos reagentes, a gente tem ali apenas um átomo de carbono. Do lado dos produtos, a gente também só tem um, está balanceado. Oxigênio, nós temos aqui 1 mais 2, aqui temos 3 do lado dos reagentes. Do lado dos reagentes tem aqui, ó, 2 vezes 1, tenho 2. Aqui eu tenho 1 vezes 2, tenho 2. 2 mais 2 são 4 oxigênios. Do lado dos produtos eu tenho 3 aqui, mais 1 aqui, ó, então temos 4 também. É sempre bom ir conferindo para ver se a equação está toda balanceada, tá? Aí nós temos ali o hidrogênio. Hidrogênio, do lado dos produtos eu tenho esses 2 aqui, do lado dos reagentes eu também tenho 2, porque 2 vezes 1, né, dá 2. Então está balanceada a equação. Equação química balanceada, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que a gente tem 384 miligramas de hidróxido de lítio. A temperatura agora não vai importar, mas eu tenho 384 miligramas dele. Então, o que eu sei com relação ao hidróxido de lítio é a massa dele. E eu quero saber o volume de CO2. Mas como a gente não está na CNTP, não estamos aqui trabalhando com condições normais de temperatura e pressão, e como eu sei disso? Porque a temperatura da CNTP são 0 graus Celsius, e a pressão da CNTP, esse P que está aqui, ó, é uma pressão de 1 atmosfera. E você vai perceber que nem a pressão é de 1 atmosfera, vai ser de 1 alguma coisinha, né? E nem a temperatura não é de 0 graus Celsius, é de 21. Então, eu não posso, neste caso, observe bem, eu não posso falar assim, a massa molar do lítio está para 22,4, que é na CNTP. A massa que o exercício me deu, que é 384 miligramas, está para quantos de volume na CNTP? Você não pode fazer isso aqui, porque não está na CNTP, tá bom? Isso aqui é uma coisa que derruba muita gente. Então, vai com calma para resolver esse tipo de questão. Não está na CNTP, você vai utilizar a equação de Clapeyron, PV-NRT. Mas para utilizar a equação de Clapeyron, você vai levar para lá o número de mols de CO2. Como eu não sei o número de mols, porque a questão não me passou, aqui na regra de 3 você vai fazer o seguinte, comparar a massa de hidróxido de lítio com o número de mols de CO2. Se o exercício já tivesse me dado a temperatura de 0 graus ou 273 kelvins, e a pressão de 1 atm, ou 760 mm de mercúrio, né? Que se ele quiser 10 mm de mercúrio, não tem problema. Mas tinha que ser 760. Aí, beleza. Você fazia a regra de 3 direto e já descobriu o resultado, tá? Bom, então vamos continuar. O que a gente vai fazer aqui? O hidróxido de lítio, você tem que tirar a massa molar dele, tá? O lítio vale 7, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. E aí, se você somar 16 com mais 1 aqui vai dar 17. 7 com 7 é 14, né? Então dá 24. Então, ó, o hidróxido de lítio tem massa 24. Como eu tenho 2 mols, né, de hidróxido de lítio, eu vou ter 48, que é o dobro. Vou ter 48 gramas de LiOH, hidróxido de lítio.
Isso para 1 mol de CO2. Observe que aqui eu estou usando massa e aqui eu vou estar utilizando o número de mols para 1 mol de CO2. Aí, qual que é a massa que eu tenho de hidróxido de lítio, pelo que a questão me passou? 348 miligramas. Então, você vai vir aqui embaixo e vai colocar o seguinte, 348 vezes 10 a menos 3, porque aí eu já estou convertendo para grama, tá? Gramas de LiOH. Lembrando que para converter de miligrama para grama, você divide por 1000. Divide por 1000. Aí esse valor aqui vai dar 1, 2, 3, né? Vai dar 0,384 gramas. Para quem não gosta de escrever assim em notação científica, é assim que você escreveria. Tá? É o mesmo valor. Isso aqui está para quantos mol de CO2? Regra de 3 para descobrir isso. Aí você vai ter aqui x vezes 48 e 348 vezes 10 a menos 3 vezes 1. Vai acabar que sua conta vai ficar assim, ó. Depois que o x multiplicar, o 48 vai passar dividindo, né? Então, você vai ter 348 vezes 10 a menos 3 gramas de hidróxido de lítio, né? Dividido por 48 gramas de lítio, gramas de hidróxido de lítio. Aí você vai fazer o seguinte, 348 vezes 10 a menos 3 dividido por 48 vai dar um valor de 7,25, x é igual a 7,25 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu não mexi com o 10 a menos 3, só dividi esses dois valores, deu 7,25. E aí o 10 a menos 3 continua aqui embaixo, tá? Então você vai ter esse valor aqui como sendo o resultado, né? Como sendo aí o número de mol de CO2. Número de mol de CO2. Aí vamos para a equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, é a famosa equação dos gases, PV igual a nRT. PV igual a nRT. Como a gente quer saber volume, já passa o P para o outro lado. V é igual a nRT sobre P. E aí vamos substituir todo mundo que a gente sabe. Volume, quanto que vale? Desculpa, o volume eu não sei, né? Número de mols, acabei de calcular aqui. 7,25 vezes 10 a menos 3. Então, é 7,25 vezes 10 a menos 3. Eu não vou colocar a unidade de medida agora, não, por causa do espaço aqui. Mas acredite, no final vai ficar em litros, porque eu vou deixar todo mundo certinho, tá? Esse aqui é número de mols, está medido em mol. O R é 0,082. Se eu estou utilizando esse R aqui, eu acho que é melhor colocar a unidade de medida, porque aí você vai entender por que a gente tem que converter todo mundo, tá? Eu vou deixar aqui, vou continuar aqui para baixo, ó. Volume é igual a 7,25 vezes 10 elevado a menos 3 mol, multiplicado. Essa constante, a questão ela não passou, ó. Ela devia ter passado um Rzinho aí, mas possivelmente é uma prova que tinha lista de tabelas, né? E aí você podia consultar, ou mesmo um tipo de atividade que é feita em casa, você faz a consulta. Então, ó, a dos gases 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Mas observe que a pressão aqui está em atm dentro da constante dos gases, dentro do R. Então, aquela pressão que foi passada, vou fazer uma conversão aqui do lado, ó, de 781 milímetros de mercúrio, ela dá quantos atms? Você tem que descobrir isso daqui. Porque, como padrão, 760 milímetros de mercúrio estão para 1 atm. Aqui você vai fazer isso aqui, ó, multiplicação cruzada. Vai dar x é igual ao 781 dividido por 760. X, nesse caso aqui, 781 dividido por 760 vai dar 1,02. 1,02. Claro, tem mais alguns númerozinhos aqui, né? Vou colocar 2,7, vai ficar melhor. ATMs. Bom, essa daqui é a nossa pressão, então, em atmosferas. Aí a gente tem aqui o T,
falta o T também. Olha lá, como que está a temperatura? Estava em 21 Celsius, mais 273. Essa questão aqui pediu todo tipo de conversão, né? 273 mais 21 dá 294, né? 294 kelvins. Aí, essa é a temperatura que você vai utilizar na equação de Clapeyron. Tem que lembrar por que é essa, porque no R a temperatura está em K, está em Kelvin. Então você tem que utilizar na mesma unidade de medida. A temperatura tem que estar em Kelvin, o volume precisa estar em litro, a pressão em atm, o número de mols vai estar em mol mesmo. Aí faltou eu colocar aqui embaixo, né, o nosso 1,027 atm. Bom, vamos multiplicar todo mundo ali em cima, ó. 294 vezes 0,082 daria 24,108. E multiplicando esse valor que a gente tem aqui por 7,25 vezes 10 elevado a menos 3, daria 0,17, né, 47. Então, vou colocar aqui, ó, 0,1747, o quê? Bom, aqui mol cortou com mol, Kelvin cortou com Kelvin, ficou atm vezes litro. As únicas unidades de medida que não foram cortadas aqui em cima. E embaixo eu tenho 1,027 atm. Então aqui você já percebe que na divisão, atm vai cortar com atm, vai ficar a unidade de litros. O volume que a gente tem, ó, dividindo isso por 1,027, vai dar 0,17 litros. E pronto, chegamos aí no resultado final dessa conta. É claro que aqui, pela explicação, ó, 16 minutos. Mas você consegue resolver esse tipo, praticamente 17 minutos, você consegue resolver esse tipo de questão muito mais rápido que isso, tá? Algo em torno ali de uns 5 minutos fazendo os cálculos, se você faz contas rápidas, tá? Você resolve esse tipo de exercício aqui. Então, pelas explicações, vai colocando fórmula, faz devagarzinho, vai explicando e tal, demora mesmo. Agora, pô, professor, se cair uma dessa na minha prova, eu nunca que vou fazer. Faz sim. Tá? Tem que estar praticando, fazendo muita continha, e aí você consegue resolver esses cálculos tranquilamente. Tá? Ela é grande, sim, é um pouquinho puxada, mas não é uma questão impossível de ser feita, tá bom? E nem das mais difíceis de todas. É uma questão ali, média alta, pode ser até nível alto, dependendo do vestibular que você está se preparando, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você tiver dificuldades com a disciplina de Química e precisar de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo, tá? É isso, pessoal. A gente se vê numa próxima aula. Forte abraço e tchau, tchau!